Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje são 5 de novembro de 2021 e nesta sexta-feira eu queria encerrar aquela série de mensagens que nós começamos esta semana, falando sobre o sim e o não de Deus. Com certeza nós aprendemos, nós agora vamos passar a entender e aceitar o sim e o não de Deus. E quando é que Deus dá um não? Deus dá um não exatamente quando Ele quer. Às vezes é para nos corrigir, às vezes é para a gente parar de insistir de querer algo que não é bom para nós. E às vezes é para a gente aprender que quando Deus diz não, é não, não adianta insistir. Deus é quem sabe todas as coisas. E muitas vezes o não tem uma resposta lá na frente. Com certeza, quando Deus dá um não, tem uma resposta lá na frente. Ele sabe por que deu não. Hoje eu queria falar sobre uma pessoa que Deus deu um não, e a gente vai ver o porquê e o que aconteceu depois desse não. Nós vamos falar exatamente sobre o não que Deus deu ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, e ele sabia que ia ser traído, ia ser entregue, ia ser julgado, ia ser crucificado, ia ser morto. Jesus sabia de tudo isso. Mas ele orou ao Pai dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Mas aí ele disse: que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Jesus pediu porque ele sabia o sofrimento, a humilhação que ele ia passar. Mas Deus disse: não, você vai morrer. Eu não vou livrar você deste sofrimento, porque já estava escrito nas Escrituras que o Filho do Homem ia morrer. Mas o bom desse não é porque no terceiro dia, depois que ele morreu, ele ressuscitou. E aí Deus agora dá um sim. O meu filho venceu a morte. Sim, o meu filho, ele vive e reina para sempre. Deus disse: sim, o meu filho veio para dar vida e vida eterna para aqueles que crêem na ressurreição de Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí que o não que Deus deu ao seu próprio filho tinha um resultado muito bom. Ele ia morrer, mas no terceiro dia, na ressurreição, ele estaria vencendo a morte. Jesus não está na cruz, Jesus não está no sepulcro. Não, Jesus não está no sepulcro nem na cruz. Jesus está no meu e no seu coração. Sim, Ele está no nosso coração. Quando nós recebemos um não de Deus, aguarde, tenha paciência, procure entender, procure aceitar. Porque esse não que Deus nos dá tem um propósito. Olha o que aconteceu com Jesus. A vitória que Jesus teve na morte. Jesus venceu a morte. Você imagine quando você recebe o não de alguém, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu patrão. Não posso dar um aumento. Você vai atrás de emprego e não tem emprego para você hoje. É porque Deus está preparando algo melhor para nós. O não de Deus tem um propósito. E o sim de Deus é a vitória que Ele nos dá. Deus nos deu a vitória através do seu Filho Jesus Cristo. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo não perecerá, mas tem a vida eterna. E só há somente um,
que pode ligar os homens a Deus. Jesus Cristo, homem. Somente Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Foi para isso que Deus deu um não. Eu não vou livrar você da morte, mas você vai vencer a morte. Que coisa interessante, né? Você não vai escapar da morte, mas você vai vencer a morte. São as coisas de Deus para a nossa vida. Você não vai escapar, você não vai se livrar dessa luta, desse desafio que você está passando, não. Porque quanto maior for a luta, maior será a vitória. Deus não vai nos livrar da tribulação, mas Deus vai nos livrar na tribulação. Foi assim que Deus fez com Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus protegeu Daniel lá na cova dos leões. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo. Não livrou da fornalha, mas mandou um anjo para ficar ali passeando com ele naquela fornalha ardente. O anjo estava ali passeando com os 3 amigos de Daniel. Deus não livrou da fornalha, mas ele livrou ali na fornalha, mandando um anjo ali para que o rei Nabucodonosor visse com seus próprios olhos e disse: esse aí sim, realmente crê num Deus Todo-Poderoso. E o rei passou a crer nesse Deus de Daniel, nesse Deus que nós cremos, nesse Deus que nos dá um não, mas que tem um propósito, nesse Deus que dá um sim para cada um de nós. Sim, você vai ser feliz, você vai ser vitorioso. Confie em Deus, o mais Ele fará. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele está lutando por nós e com nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender mais sobre o sim e o não que Deus dá a cada um de nós. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez. E o povo de Deus diz: amém e amém.